Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos. Estamos aqui para mais um pouquinho de estudos do Vem Segue-me. Essa semana, o resumo das sessões 37 a 40. Então, para a gente começar a sessão 37, nós vamos voltar um pouquinho ao que nós estudamos na semana passada. A semana passada nós vimos a missão, né, aos Lamanitas. Então, liderados por Oliver Cowdery, Parley P. Pratt, Peter Whitmer Jr., Saba Peterson, vão então pregar o evangelho aos Lamanitas. No caminho, eles passam por Ohio, onde Parley P. Pratt tinha um amigo chamado Sidney Rigdon. Então, Sidney Rigdon é convertido, se batiza, assim como um grupo muito grande, né, se batiza ali na região de Kirtland, e eles seguem caminho para a missão deles entre os Lamanitas, e Sidney Rigdon e Edward Partridge, que não tinha sido batizado, vão para Fayette para conhecer Joseph Smith. Então, quando eles chegam lá, é lá que Edward Partridge é batizado, então, por Joseph. E eles recebem algumas revelações, né, os dois, e Sidney Rigdon recebe a designação de ajudar Joseph na tradução da Bíblia, que era um trabalho grande que eles estavam fazendo. Então, eles estão lá, só que o que está acontecendo nessa região de Nova York, ali de Fayette, onde eles moravam? Muita perseguição. Então, muitas ameaças, muitos líderes recebendo ameaça de morte. Então, Satanás tentando de todas as formas destruir a obra de restauração. Então, com a violência, com a pressão de todo mundo, e a coisa estava ficando muito ruim. E isso, eu estava estudando essa parte, e eu me lembrei, eu falei assim, nossa, isso daqui está parecendo aquele filme O Exterminador do Futuro. Acho que não sei se vocês assistiram, mas no Exterminador do Futuro vem um robô do futuro, né, tentando destruir a mãe, matar a mãe antes que ela tenha o menino, que vai ser lá o causador lá da vitória, né, dos humanos. Mas eles não conseguem. Aí o robô volta quando o menino é pequeno. Também não consegue. Aí o robô volta para tentar destruir o menino quando ele é adolescente. Então esse robô fica indo e vindo para frustrar o plano de defesa deles no futuro. E eu fico lendo essas coisas e falei assim, gente, isso aqui parece o Exterminador do Futuro, né? Satanás tentando destruir. Então ele vem em todas as fases, assim, ele vem para tentar frustrar. Já começou ali na primeira visão, né? Tentar impedir Joseph de orar para que a primeira visão não acontecesse. Tentou impedir que Joseph conseguisse as placas de ouro, né? Tentaram roubar e tentavam perseguição, tentaram fazer com que, ou tentou impedir o livro de Mormon de ser publicado, as páginas perdidas, não deu certo. Tentaram prenderam Joseph por conta dos batismos, né, feitos lá em Fayette, não deu certo. E assim ele vai indo, ele vai tentando frustrar para que a igreja não cresça, né, não fique, não tome corpo, fique forte. E parece então ele vai e vem, mas o Senhor foi muito claro que a obra dele não vai ser frustrada, né? Essa é uma obra que ia ser feita, né? E nada ia impedir o crescimento dessa obra. Mas o Senhor sabe da pressão, das perseguições que eles estão passando ali na região. E ele dá essa revelação, então, para Joseph Smith e para Sidney Rigdon. E eles estão trabalhando, então, nessa tradução, que era muito importante, mas o Senhor fala para ele, não, vocês vão parar de fazer a tradução agora, né? Ele fala lá no 37:1, até irdes para o raio, e isso por causa do inimigo e para o vosso bem. Então, para tudo, vocês têm que ir para o raio. E agora ele dá como mandamento, lá no 3. E também dou um mandamento, dou à igreja. Então, é todo mundo, não é só Joseph, Sidney, todo mundo, é para toda a igreja, que me convém que se reúnam no Ohio. Então, é isso que o Senhor queria. Nós vamos fazer um grupo inteiro, né? Não mais assim o ramo de Colesville, o ramo de Fayette, o ramo de Palmyra, tudo assim separadinho. Nós vamos juntar todos vocês, junto com esse grupo grande que foi batizado lá em Kirtland. E o raio vai ser essa reunião.
vai ser Sião ali? Não. Mas já vai ser um local de coligação dos santos. Né? O Senhor está começando já essa obra de coligar, de juntar as pessoas. E eles juntos são mais fortes. Então, esse mandamento é dado em dezembro. Então, em dezembro, eles ficam sabendo que vão ter que ir para o raio. Vão ter que se coligar em Ohio. Passa o mês e vem a terceira conferência da igreja, que é no comecinho de janeiro. Tá todo mundo lá. Todo mundo sabendo que tem que ir para o raio, mas ninguém arrumou as malas ainda, né? Tá todo mundo quietinho, tá? Nós temos que ir para o raio, legal, tá? Mas, né, vamos ficar por enquanto, vamos ficar por aqui. Aí, então, o Senhor dá essa revelação, que é a sessão 38. E ele começa, então, se apresentando, como ele sempre faz, né, nas revelações que ele dá, né, mostrando que ele é o Salvador, que é Jesus Cristo, o grande eu sou, o Criador, que foi quem arrebatou Sião de Enoque, que agora Joseph sabe muito bem disso, por causa da tradução da Bíblia, que esse é o grande Jeová, o grande eu sou, que está dando essas instruções para eles. Então, tem que ouvir a voz dele. E ele diz lá no 21 que ele quer que eles façam. Mas em verdade vos digo que tempo virá em que não tereis rei nem governante, porque eu serei vosso rei e olharei por vós. Portanto, ouve minha voz e segue-me, e sereis um povo livre, e não tereis leis a não ser as minhas leis quando eu vier, porque sou o vosso legislador, e o que pode deter minha mão? Então o Senhor está dizendo aqui, ouve a minha voz, segui-me, ouve o que eu tenho para dizer. E aqui algumas coisas que ele tem para dizer para eles. A primeira coisa é que todo homem estime a seu irmão como a si mesmo, e pratique a virtude e a santidade diante de mim. Aí ele repete isso no 25, que todo homem estime a seu irmão como a si mesmo. O que ele está dizendo aqui? Vocês precisam ser unidos. Então, precisa haver união entre vocês. É um grupo pequeno, né? Muitas vezes ele chama eles, né, de meu pequeno rebanho. É um grupo pequeno e precisa de união. Vocês precisam estar juntos, amando uns aos outros, cuidando uns dos outros. Ele vai falar sobre isso aqui. Ele conta, então, uma parábola de como é que ele cuida dos seus filhos. E ele fala assim, uma parábola interessante, pois qual é o homem entre vós que tendo 12 filhos que o servem obedientemente e não faz acepção deles, diz a um, veste-te com mantos e senta-te aqui, e ao outro, veste-te com trapos e senta-te acolá. E olhando para seus filhos diria, sou o justo? Eis que isto vos dei como parábola, e é como eu sou, e digo-vos, sede um, e se não sois um, não sois meus. Então o Senhor mostrou isso, ele falou assim, eu faço isso? Não, eu trato todos igual, e vocês têm que fazer a mesma coisa, vocês têm que ser um. E isso vai bem de encontro com o que é com Sião de Enoque, né? Que Joseph conhecia por causa da tradução, que ali, sou aquele que arrebatou a Sião de Enoque para o meu próprio seio. E em verdade eu vos digo que todos os que crerem em meu nome, pois eu sou Cristo, e em meu próprio nome, em virtude do sangue que derramei por eles, intercedi perante o Pai. Então ele está dizendo aqui o quê? Que ele é aquele que arrebatou a cidade de Enoque. E como era essa cidade de Enoque? Era exatamente isso que ele quer desse povo. Eles eram unos de coração e vontade. Isso é Sião. Unos de coração. Então, esse povo não queria Sião. Então, o Senhor está dizendo para eles, o que é Sião? É que cada homem estime seu irmão igual, né, como a si mesmo. Então, trata as pessoas da mesma forma. Ame as pessoas, cuide deles, né? Então, isso é o Sião. Então, o uno de coração e vontade. Aí ele fala mais algumas coisas, ele fala lá no 28, e outra vez vos digo que o inimigo nas câmaras secretas procura tirar-vos a vida. Então, olha, tem inimigo tentando tirar a vida de vocês. Então, Satanás está trabalhando pesado para frustrar essa obra. Então, ele começa a falar
o que eles devem fazer. E tem aqui uma das escrituras super conhecidas nossas, né? Lá no finalzinho do 30. Mas se estiverdes preparados, não temereis. Então, se preparem as coisas, há sabedoria nisso. Se vocês estiverem preparados, vocês não precisam temer. E aí ele, então, fala no 32, né? Vocês deviam estar aqui ouvindo, mas já com as malas prontas. Porque eu já falei o mês passado que vocês tinham que ir para o raio. Então, ele repete aqui, ó. Portanto, por esta razão vos dei o mandamento de que fosseis para o raio. Eu dei o mandamento de que fosseis para o raio. Porque lá vos darei a minha lei. E lá sereis investidos do poder do alto. Então, é lá que vocês vão receber minha lei. É lá que vocês vão receber, vão ser investidos com poder. Eles vão ter um templo lá, eles vão poder... Nossa, vai ser, né, assim, uma mudança muito grande para a igreja, essa mudança para o raio. Né? Mas é mandamento, né? Você tem que começar a se mexer. E dessas pessoas que a gente pensa, né, mudar para o raio. Então, tá, eu tô aqui 450 quilômetros de distância desse lugar onde eu tenho que ir. Então, eu não é como de carro. De carro, 450 quilômetros, né, dependendo da velocidade, você faz aí em 5 horas, né? Mas esse povo ia com carroção, né? Ia atravessar, iam para um lugar, eles não sabiam como era, eles não iam assim na fé mesmo, né? Agora, se eu quero me mudar para uma outra cidade, eu vou lá no computador, ponho o nome da cidade e lá tem tudo que eu preciso saber, né? Foto da cidade, habitantes, lugar para morar, escola, hospital, tudo que tem na cidade, eu sei num clique de botão. Em 1830, não. Eles iam pela fé e testemunho desta obra. E a gente está falando em pessoas como a família Whitmer, que tinha uma fazenda que precisava vender para poder ir embora, né? A gente está falando dos Knights, lá em Colesville, que também tem terras para vender para poder ir embora. E iam vender por um preço muito baixo, porque todos eles perderam muita coisa nessa ida para o raio. Então, foi um sacrifício muito grande, né, desse povo nesse começo da igreja. Martin Harris foi, a esposa não, ele foi sozinho. E os filhos, né, ficaram... aí vem Lucy Mack, que já não era tão jovem, com a família Smith. Então, era assim, foi uma coisa grande essa mudança de Nova York, né, do estado de Nova York para Kirtland. Mas é o que o Senhor está dizendo, é lá que vocês vão receber a minha lei. É lá que vocês vão ser investidos com o poder do alto. O manual do Vem Segue me conta a história de uma menina, né, chamada Phoebe Carter, vocês devem ter lido, mas é uma moça que se converteu e vai seguir os santos para Kirtland. E para isso ela tem que deixar a família. Então essas pessoas que estavam indo aqui também estão deixando amigos, estão deixando família para trás, estão deixando tudo aquilo que eles construíram a vida inteira para seguir o profeta, para seguir esse testemunho que eles tinham de que aquela obra era verdadeira. Aqui essa menina, essa Phoebe Carter, fala que meus amigos ficaram espantados com minha decisão, tal como eu, mas algo me impelia a prosseguir. Então ela sentia esse desejo de fazer. O presidente Oaks, eu acho que, não sei se vocês receberam, ouviram, eles agora, ele escreveu alguma coisa sobre seguir as impressões que você recebe do Espírito, né? E é mais ou menos isso aqui que essa Phoebe fez, né? Seguir as impressões do Espírito, esse sentimento que o Espírito te dá. Ele fala assim, ó, quando tiverem uma impressão, ajam de acordo com ela, por mais estranho ou inadequado que pareça seguir essa impressão. Sigam essa inspiração. Há um motivo para tal. Talvez não saibamos o motivo, mas você e outras pessoas serão abençoadas se ouvirem o Senhor.
Então, é isso que essa menina está seguindo. Ela estava sentindo isso. Era fácil fazer? Não, como o presidente Oaks fala aqui, talvez seja estranho e inadequado, ela ia ter que deixar tudo para trás. A mãe que ela amava, a família, para seguir essa inspiração, né, de ir com os santos para o raio. E foi isso que esse povo então começou a fazer. Então agora sim, agora o Senhor fala para eles, nós vamos nos reunir no raio. Levou algum tempo, não foi do dia para a noite, né? Mas começaram então a saída para poder chegar em Kirtland. E ele fala para eles, vocês vão ter riquezas na eternidade, né? Cuidado com o orgulho. Ele fala do ciclo do orgulho, aqui, cuidado para que não vos torneis como os nefitas de outrora. O Senhor ia abençoar muito esse povo, apesar de todo o sofrimento. E cuidado com o ciclo do orgulho, né? Que foi o que levou os nefitas à destruição. E aí ele termina falando, sede limpos, vós que portais os vasos do Senhor. E ele termina então essa sessão 38. Então, com toda a instrução, o que eles têm que fazer, e vão para o raio. É isso que você tem que fazer. Tem que sair daqui, tá perigoso ficar nessa região. Vão para lá, é lá que vocês vão se reunir, né, como igreja, como uma massa toda grande, né, grande e forte. E aí, então, a gente vem para as sessões 39 e 40, que fala dessa pessoa chamado James Covell, aqui ainda em Fayette. Esse James Covell, ele era um ministro. Por 40 anos, ele foi ministro, acho que metodista ministro metodista. Por 40 anos. Conhecia a Bíblia de trás para frente para trás, provavelmente melhor que Joseph Smith, né, conhecia muito. E ele, então, é chamado, ele aprende sobre o Evangelho e recebe essa revelação. Então, o Senhor de novo se apresentando para ele e fala para ele, né, para James, este é o meu evangelho. Meu evangelho é arrependimento, batismo na água, batismo do fogo do Espírito Santo, Consolador. É a doutrina de Cristo, que a gente estudou muito no livro de Mórmon, né? Fé, arrependimento, batismo do Espírito Santo. Então, ele fala assim, este é o meu evangelho. E agora, eis que te digo, meu servo James, que eu tenho observado tuas obras e conheço-te. Em verdade eu te digo, teu coração é agora reto diante de mim, e eis que sobre tua cabeça conferi grandes bênçãos. Então está aqui um homem que era reto, tá vendo? Era ministro, como Sidney Rigdon era ministro. Sidney Rigdon ouviu o evangelho, aceitou, abraçou a causa, né? E mesma coisa com esse James Covell, ouviu. O Senhor está dizendo para ele que está observando as obras dele e que ele tem um coração reto agora, naquele momento. Aí ele diz assim para ele, entretanto, conheceste grandes tristezas, porque me rejeitaste muitas vezes, por causa do orgulho e dos cuidados do mundo. Então, você sabe, você já passou por isso. Então, ele diz ali, mas eis que chegados são os dias de tua libertação, se atenderes à minha voz que te diz, levanta-te e sê batizado e lava teus pecados, invocando meu nome e receberás o meu espírito. E olha o que o Senhor fala para ele, e uma bênção maior do que todas as que jamais conheceste. E ele continua ali, e não é só ser batizado, James. Eu preparei para você um trabalho ainda maior, né? Qual é o trabalho maior dele? Era recuperar meu povo que é da casa de Israel. Não parece o presidente Nelson falando para nós aqui? Eu tenho um trabalho para vocês, que é coligar Israel desse lado do véu, do outro lado do véu. Isso é o que ele tem falado muito sobre isso. E era o que o Senhor falou para esse James Covell. Esse é o trabalho que eu tenho para você, grandioso. Você vai coligar Israel. Você vai juntar meu povo. Você vai começar esse trabalho de coligar Israel. Né? E aí ele fala lá no 13. Tu és chamado para trabalhar em minha vinha, para edificar minha igreja. Aí continua lá no 14. Eis que em verdade te digo, que não és chamado para ires
a ir às terras do leste, mas é chamado para ir para o Ohio. Então, você está sendo chamado para ir junto com eles lá para o Ohio, para fazer esse trabalho de começar a juntar o meu povo, juntar Israel. E eu vou te dar bênçãos maior do que as que você jamais conheceu. Olha as bênçãos dessa pessoa. Isso foi dado no dia 5 de janeiro de 1831. Ele recebeu essa revelação maravilhosa, certo? E de ser chamado, se batiza e tudo. Aí ele fala para ele no 19. Portanto, prossegue clamando em alta voz, dizendo: o reino dos céus está próximo. Clamando: Hosana, bendito seja o nome do Deus Altíssimo. E batizando e tudo. Então, James Covell recebe essa designação, esse chamado do Senhor. No dia seguinte, que é o dia 6 de janeiro, no dia seguinte, no dia 5 de janeiro, o Senhor tinha dito para ele lá que o teu coração é agora reto diante de mim. Olha o que aconteceu no dia seguinte, quando ele saiu dessa reunião aqui com Joseph. Joseph e Sidney Rigdon recebem essa revelação falando desse James Covell, dizendo assim, ó: em verdade vos digo que o coração do meu servo James era reto diante de mim. Ontem era reto, hoje não é mais reto. Pois fizeram comigo convênio de que obedeceria a minha palavra. Ele disse para o Senhor: eu vou fazer tudo o que o Senhor pedir, eu faço. O Senhor pede para ele ser batizado, vai servir, eu tenho uma missão para você. E ele não aceita. E aí ele fala lá no 2. E ele recebeu a palavra com alegria. Ele ficou feliz quando ele recebeu essa revelação. Mas, imediatamente, Satanás o tentou. E o temor da perseguição e os cuidados do mundo fizeram-no rejeitar a palavra. Então tá aqui, ó. O que aconteceu aqui? Num dia ele ficou tão feliz de receber isso aqui, quando ele foi para casa pensar, né? Satanás fez com que ele tivesse medo. Medo do que viria a acontecer, medo das perseguições, medo do julgamento do mundo, e acabou que desistiu. Então esse James Covell é o grande EC. E se ele tivesse aceito, como teria sido a vida dele? Talvez ele fosse chamado para ser alguém do Coro dos 12, ou um conselheiro na primeira presidência, ou um bispo, ou não, um líder. Ele podia ter sido um grande líder, né? E ele abriu mão daquelas grandes bênçãos que o Senhor disse que teria para ele, porque ele ficou com medo. E é isso. Então, essa é a lição que a gente aprende com esse James Covell, que a gente tem que confiar no Senhor, né? O mundo vai tentar fazer com que a gente ache que o que nós seguimos é bobagem, mas a gente tem que ser valente e seguir o Senhor até o fim, né? Ele perdeu a chance dele. É isso. Então, esse é o resumo dessa semana. E é aqui que termina, então, o capítulo de Nova York. Então, pronto, encerramos tudo o que aconteceu em Nova York. Agora vai ficar para o capítulo, não vai parar aqui. Agora um novo capítulo começa em Kirtland, Ohio. Então, aqui ficou para trás o Bosque Sagrado, o Monte Cumorah, lugares que nós aprendemos a amar, né? Esse começo, o berço da igreja, o Monte Cumorah, Fayette, Colesville, e todas essas coisas, né? Que as placas de ouro, tudo que aconteceu aqui, agora para, e todo esse povo vai coligar em Kirtland, onde o Senhor vai dar a lei dele, e já começando nessa semana que a gente vai estudar. É isso. Boa semana. Que a gente possa tirar boas lições desses capítulos aqui, né? Esses capítulos de ouvir as impressões do Senhor e segui-las, né? E ficar firme naquilo que a gente acredita, no nosso testemunho. Né? Apesar do mundo todo, muitas vezes, falar que não, isso é bobagem, a gente sabe que não é. Né? Então, que a gente possa aprender com esse James Covell, a não ser como ele, né? E aceitar os chamados, aceitar servir, a ficar, né? Fazer a nossa parte da melhor forma, e certamente o Senhor tem grandes, grandes bênçãos
para todos nós, né? Para aqueles filhos fiéis dele. Bom, é isso. Boa semana. A gente se vê na próxima. Abraço. Tchau, tchau.